Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 45, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre calor e temperatura, nossa parte 3. Nessa aula de hoje falaremos sobre as mudanças de estado físico com a incidência de calor, ou seja, quanto mais calor um corpo recebe, maior vai ser a sua temperatura, mais ele vai elevar a sua temperatura, até que um ponto que ele vai mudar de estado físico, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ou, ao contrário, perdendo calor. Vamos falar sobre o calor específico dos materiais e vamos falar também sobre o calor latente dos materiais. O que é o calor específico? O que é o calor latente? É a definição são as definições que nós traremos para a nossa aula de hoje. Os objetivos específicos da nossa aula: identificar o calor como uma energia que está em movimento. Sempre associem calor à energia térmica em movimento. A passagem, a transferência de energia térmica para os outros corpos. Temperatura, a energia térmica armazenada dentro de um corpo. Agitação das partículas deles. Vamos também definir calor específico dos materiais e definir o calor latente dos materiais. Antes de começarmos, tenham em mãos o caderno, tenham em mãos o penal. Façam as anotações das definições, dos conceitos, das curiosidades, das novidades que nós traremos na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, numa avaliação, no exercício, simplesmente para relembrar o que trabalhamos na nossa aula. Tá certo? Vamos começar então? Calor e mudança de estado físico. O fornecimento de energia pode provocar mudança no estado físico da matéria. Lembrando que mudança no estado físico da matéria não acontece somente com a água. Todos os materiais que nós temos na nossa tabela periódica lá, por exemplo, vão sofrer mudança de estado físico. Elas podem mudar do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, mas elas requerem temperaturas muito específicas. Então, alguns materiais, ferro, por exemplo, vai precisar de uma temperatura extremamente alta para passar de um estado físico para outro, para passar do estado sólido para o líquido, por exemplo. Como, por exemplo, quando a água atinge 100 graus Celsius, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, no processo de evaporação. Então, evaporação é a mudança do estado físico líquido para o estado físico gasoso. Quando o gelo atinge 0 graus, ele passa do estado sólido para o estado líquido, no processo de fusão. Então, nós temos essas mudanças do estado físico dependendo da temperatura do corpo. A temperatura de um corpo vai variar conforme o calor recebido ou o calor perdido por esse corpo. Quando a água recebe energia na forma de calor e começa a ferver, passando do estado líquido para o estado gasoso, a temperatura permanece constante, começando a aumentar apenas quando toda a água tiver virado vapor. Ou seja, se eu tenho uma panela hermeticamente fechada, ela não perde, não sai ar, não entra ar, nada. Eu vou aquecer uma determinada quantidade de água até ela ferver. Enquanto eu estou fervendo a água, ela está fervendo, saindo aquelas bolinhas de gás, né, se transformando em água no estado gasoso, eu vou ter aquela água na temperatura de 100 graus. Quando toda a água de dentro da panela ferver e eu tiver apenas água no estado gasoso, é que essa temperatura vai aumentar além dos 100 graus. Vai passar para 101, 102, mas só depois que toda a água ferver, certo? O mesmo ocorre quando colocamos água líquida no freezer. Ela cede energia na forma de calor e atinge em torno de 0 graus. Coloquei um copo de água no freezer. Perdeu calor, ela foi cedendo calor para o ambiente até atingir 0 graus. E essa temperatura só irá baixar de 0 graus quando toda a água líquida solidificar. Então ela começa a congelar.
começa a solidificar nas extremidades, mas ela se mantém a 0 graus, mesmo estando no estado sólido. Quando toda a água líquida solidificou, virou gelo, a temperatura daquele copo de gelo agora vai começar a reduzir abaixo de 0 graus, certo? Então tem essa linha aí para a mudança do estado físico. E o que é calor? O calor é uma forma de energia térmica e, portanto, ambos são medidos com a mesma unidade, o joule. Então, a temperatura, a energia térmica medida em joules. O calor é a energia térmica em movimento, também é medida em joules. Mas no nosso dia a dia é outra unidade que nós usamos, é a caloria. Com esse símbolo aqui, você já deve ter visto nos alimentos, ingerir tantas calorias, quer dizer, ingerir tanta energia térmica. Você pode converter em energia térmica, ou um de seus múltiplos, a quilocaloria, que é o que nós geralmente vemos nos alimentos. Uma quilocaloria equivale a 1000 calorias. O K na frente representa 1000. Quilo representa 1000. Quilocalorias, 1000 calorias. Cal, 1000 calorias. Uma caloria equivale a 4,18 joules e uma quilocaloria corresponde a 1000 calorias. A caloria é muito utilizada no nosso dia a dia para expressar o valor energético dos alimentos. Então, nós utilizamos essa energia térmica como um valor energético dos alimentos também. Calor específico. Vamos imaginar uma refeição de arroz com batatas. Apesar de terem sido feitos em uma mesma panela, a mesma temperatura, depois de algum tempo no prato, notamos que a batata apresenta uma temperatura maior do que o arroz. Por que isso ocorre? Já fizeram? Mãe de vocês, tia de vocês, avó de vocês, enfim, uma panela de arroz com batatas? Ferveu, cozinhou, bonitinho, você tirou no prato, você vai se alimentar, o arroz está numa temperatura agradável. Agora a batata está extremamente quente. A temperatura dela está muito mais alta do que a do arroz. Por que isso acontece? Faz parte do calor específico. Isso ocorre porque certos materiais cedem mais calor que outros ao sofrer a mesma redução de temperatura. Esses materiais também requerem maior quantidade de calor para sofrer o mesmo aumento de temperatura. Essa propriedade da matéria é chamada de calor específico. Vamos pensar que para batata aumentar 1 grau Celsius na sua temperatura, ela vai precisar de muito mais energia térmica muito mais calor, muito mais energia térmica do que o arroz para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Quer dizer que para reduzir a sua temperatura em 1 grau Celsius também, o arroz vai perder menos calor, menos energia térmica do que a batata. A batata perde muito mais energia térmica do que o arroz. Faz parte do calor específico. O calor específico é a quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe ou cede para que a sua temperatura se altere em 1 grau Celsius. Então, a quantidade de calor que 1 grama de determinado material recebe ou cede para alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Cada substância tem calor específico diferente, como é o caso da batata com o arroz. O calor específico da batata é muito maior do que o calor específico do arroz. Para 1 grama de ferro aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius, é necessário fornecer 0,11 calorias. Um valor bem pequeno. 1 grama de chumbo necessita de 0,031 calorias para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Muito menos calorias do que o ferro. Quer dizer que você vai precisar de menos calor
para aquecer o chumbo, elevar a temperatura do chumbo em 1 grau Celsius, do que para elevar a temperatura do ferro em 1 grau Celsius. Você vai precisar de mais calor para aumentar a temperatura do ferro do que o do chumbo. Essa é a ideia. Mais um exemplo. A água é a substância adotada como padrão para definição de caloria. Estipulou-se que 1 grama de água pura precisaria de 1 caloria para aumentar a sua temperatura em 1 grau. Ou seja, comparado com o ferro, o calor específico do ferro, a água precisa de quase 10 vezes mais calor para elevar 1 grau Celsius 1 grama de água. Essa é a ideia. Ou seja, o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius, que vamos escrever como 1 caloria por grama vezes o grau Celsius. 1 grama de água a 14,5 graus Celsius recebeu 1 caloria de calor, de energia térmica, e elevou a sua temperatura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Legal? Esse é o calor específico. Materiais com baixo calor específico aquecem e resfriam mais facilmente que outros. Em geral, os metais têm calor específico baixo e, por isso, aquecem e esfriam rapidamente. Os alimentos costumam apresentar calor específico alto porque contém água em sua composição. Vamos pensar num prego. Vocês talvez já tenham feito num experimento ou em alguma situação em casa, mas se você pega um prego, segura com um alicate na chama do fogão, ele vai receber uma determinada quantidade de calor e logo ele vai aquecer tanto que fica vermelho. Então, ele aumentou a sua temperatura rapidamente. Mas, passados 1 minuto, 2 minutos no máximo, aquele prego que estava numa temperatura extremamente alta perdeu calor, dispersou seu calor, sua temperatura e retornou à temperatura ambiente. Então, assim como ele ganha uma temperatura rapidamente, ele se aquece rapidamente, ele vai se resfriar rapidamente também. Diferente da água. Se aqueceu a água, para ela resfriar, ela demora uma boa quantidade de tempo. Ela demoraria 2, 3 vezes mais do que o ferro, certo? Para baixar a sua temperatura. Os metais costumam ter essa variação de temperatura muito mais rápida do que a água. Consequentemente, os alimentos que têm na sua constituição água também sofrem desse princípio. Eles demoram mais tempo para aquecer e eles demoram mais tempo para resfriar. E o calor latente? A quantidade de calor que uma substância necessita para mudar de estado físico depende da sua composição e do tipo de transformação que sofrerá. A grandeza física que mede a quantidade de calor necessária para uma substância mudar de estado físico é chamada de calor latente. Nós temos um cubo de gelo que está a 0 graus Celsius, mas ele é gelo, é água no estado sólido. Para passar a água, para elevar a temperatura de 1 grama de água, nós precisaríamos de 1 caloria, certo? Em 1 grau. Então, do zero, para ela passar para 1 grau Celsius, ela ia precisar de 1 caloria. Se não fosse mudança de estado físico. Quando é para ocorrer a mudança do estado físico, está a 0 graus. Para ela se tornar 1 grau Celsius, ela vai ter que mudar de estado físico, vai ter que deixar de ser sólido para ser líquido, do gelo para ser água no estado líquido. Quando isso acontece, essa mudança de estado físico, a água ou qualquer outro material vai precisar de uma temperatura, de uma quantidade de energia muito maior do que normalmente precisaria.
O calor latente é a quantidade de calor que 1 grama de determinada substância deve ceder ou receber para mudar de estado físico. Por exemplo, para 1 grama de água pura a 100 graus Celsius, mudar de estado líquido para o gasoso é necessário o recebimento de 540 calorias. Normalmente, com 1 caloria, passaria de 30 graus Celsius para 31 graus Celsius. Mas quando isso requer a mudança do estado físico, do líquido para o gasoso, por exemplo, a água está a 100 graus. Ela só precisa mudar de estado físico, do líquido para o gasoso. Ela precisa receber 540 calorias, uma quantidade extremamente grande de calor para ela mudar de estado físico. Já a mudança do estado sólido para o líquido, que nós estamos falando já hoje, requer uma quantidade menor de calor. 1 grama de gelo a 0 graus precisa receber 80 calorias para derreter. Tem o gelo a 0 graus. Para ele passar para o estado líquido, que nem vai alterar a sua temperatura, mas ele só vai mudar o estado físico, seu estado físico, sólido para o líquido, ele precisa de 80 calorias, 80 vezes mais do que elevar 1 grau Celsius da sua temperatura, certo? Então, esse calor latente, que é a passagem do estado físico de um material, precisa de uma quantidade muito maior de energia envolvida, de energia térmica envolvida. Para a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, precisa de 80 calorias por grama. A cada 1 grama de gelo, para derreter, precisa de 80 calorias. Solidificação é o processo contrário. Se tem a água no estado líquido a 0 graus, ela precisa perder 80 calorias, energia térmica, para solidificar, para congelar. Vaporização para evaporar, condensação para passar do estado do vapor para o estado líquido. Precisa perder daí essa caloria. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto sobre calor específico, calor latente e entendam que o calor, a caloria, é uma energia que está em movimento, que ela passa de um corpo para outro, influencia esse outro corpo a mudar seu estado físico, enfim, aumentar ou reduzir a sua temperatura. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assista ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.